Seja bem-vindo ao Radar de Negócios. Não há milagres económicos para acabar com a crise, mas esta batalha pode ser ganha com uma palavra-chave: empreender. Por isso, o Radar de Negócios esteve nas primeiras jornadas de empreendedorismo Diogo Vasconcelos, onde durante 3 dias mais de 80 alunos ficaram a saber o que é necessário para se constituir uma empresa. Numa iniciativa inédita da Federação Académica do Porto, durante 3 dias, mais de 80 alunos estiveram em Braga para aprender tudo o que é preciso saber para constituir uma empresa, desde a análise de mercado, busca de financiamento, até à presença na web. Alguns empresários foram convidados a partilhar os altos e baixos dos seus percursos com os estudantes. Portugal precisa de novos empreendedores para revitalizar a economia. Estarão as universidades a preparar os alunos para criarem o seu próprio emprego? Com essa dúvida no ar, o Radar assistiu às primeiras jornadas de Diogo Vasconcelos. O objetivo era despertar a criatividade nos estudantes para as novas empresas. Em 10 anos de Radar de Negócios, foram várias as ocasiões em que detectámos exercícios meramente teóricos, seminários e competições de business plans que tinham como objetivo dar a experiência a estudantes universitários de perceber como se constitui uma nova empresa. O certo é que nunca como hoje esses exercícios foram tão pertinentes. É preciso ensinar os mais jovens a serem empreendedores. Quantos empreendedores existem em Portugal? Não há estatísticas exatas, mas podemos medir o empreendedorismo de forma indireta. Olhemos para os dados do IAPMEI relativos a 2008. Dizem que haverá 349.756 pequenas e médias empresas. Têm volumes de negócio na ordem dos 201,7 mil milhões de euros, representam 99,7% do tecido empresarial, geram 72,5% do emprego e realizam 57% do volume de negócios do país. Com valores desta grandeza, percebe-se como a soma do contributo de muitos negócios, mesmo que pequenos, tem um impacto notável na economia e na sociedade. E os dados mais recentes da COFACE, citados pelo Jornal de Negócios, anunciam a criação de 27.005 novas empresas nos primeiros 9 meses do ano, um aumento de 15% relativamente ao período homólogo de 2010. Uma das razões por trás deste fervor empresarial também será o aumento da qualificação dos portugueses. Olhando para os últimos 20 anos, é notável a evolução sentida no ensino superior. Se em 1991 saíam um pouco mais de 18 mil alunos das universidades, em 2010 esse valor estava perto dos 80 mil. Muitas empresas e muitos licenciados deveria ser sinónimo de um empreendedorismo efervescente. O certo é que, se olharmos à nossa volta, o que vemos é organizações em dificuldade e os níveis do desemprego a subir para patamares da década de 80. Empreendedores precisam-se, jovens com ideias arrojadas, capazes de criar empresas que gerem emprego. Agora, a questão que se impõe é simples. Afinal, o que é que está a correr mal na preparação dos novos licenciados? Desde logo, a vontade de ir à luta parece não ser muita. Os dados são de 2005. De lá para cá, não sabemos se algo mudou, mas a avaliar pelas conclusões do Observatório do Empreendedorismo de Base Tecnológica, 40,8% dos alunos inquiridos não manifestam intenções empreendedoras, 7% dizem ter esse objetivo e apenas 5,1% revelam ter fortes intenções de empreender. Efetivamente ainda há aqui muito trabalho de motivação que é preciso fazer para as pessoas. Continuamos se calhar a ter pouca gente com os instrumentos, com as competências e com a motivação necessária. Se calhar até é um trabalho que precisa ser feito a montante mesmo do ensino superior. E depois mesmo no ensino superior, que é um meio que está na sociedade civil, pensada como muito ligada à inovação, como muito ligada ao empreendedorismo, infelizmente isso parte, a maior parte das vezes, do corpo docente. E os estudantes ficam um bocado arredados dessa realidade de inovação, de empreendedorismo, de criação também de novas ideias e de criação de riqueza. E essa interligação é que é preciso também puxar os estudantes para esse meio e os estudantes também quererem naturalmente. Antes, quando se terminava um curso superior, o que é que um jovem recém-licenciado queria? Um jovem licenciado queria ir para uma auditora, para uma consultora, se fosse na área da gestão, se fosse na área de letras queria dar aulas, vamos dar aulas. O que acontece é que, como o mercado está,
começa a surgir muito o empreendedorismo por necessidade. Há uma necessidade forte de empreender, em que não há emprego, não há trabalhar muito, mas emprego não há para todos e, portanto, este empreendedorismo por necessidade começa a surgir logo após a licenciatura. O certo é que a necessidade aguça mesmo o engenho. Nestas primeiras jornadas inspiradas no empreendedor Diogo Vasconcelos, reuniram-se as condições para ensinar e inspirar os alunos na missão de criar valor. Há realmente uma transferência de conhecimentos teóricos, em que vêm empresas consagradas também no sistema transmitir o processo de formação da empresa, que tipo de apoios financeiros há que há ao lançamento da própria empresa, e depois há meter as mãos na massa, como se costuma dizer, e efetivamente tentar sair daqui com uma proposta de valor, que vão ser avaliadas no fim. Dividimos as pessoas por grupos para que possam efetivamente trabalhar, aplicar os conhecimentos e apresentar um pequeno resultado no fim. A inspiração à partida está garantida. Resta saber se as sementes lançadas darão mesmo os frutos de que o país precisa. Sabe fazer análise de mercado e encontrar financiadores para um projeto empresarial? Partilhamos agora alguns destes princípios que ajudam a passar da ideia à ação. Qualquer nova empresa nasce desta maneira, com uma ideia luminosa. E este rasgo inspirador é um momento-chave que dita o potencial de qualquer novo negócio. Mas, se neste momento não se está a lembrar de nada, comece por olhar à sua volta. Procure um problema para o qual ainda não há uma resposta à altura. E só depois disso, aí sim, irá pensar numa solução. Ao fazê-lo, está a desenhar aquilo que pode ser uma nova proposta de valor. Um produto novo, capaz de ir ao encontro das necessidades do mercado e deixar qualquer cliente satisfeito. É precisamente nesta fase que se posiciona o Audax, uma associação sem fins lucrativos que tem por missão o incentivo ao empreendedorismo. Criada a partir de 2 associados, o ISCTE e a Faculdade de Ciências, esta pode bem ser uma primeira porta a visitar antes de dar o primeiro passo. O Audax desenvolveu a sua própria metodologia, em que aposta muito na fase de identificação de uma proposta de valor. O que é esta proposta de valor? Esta proposta de valor que é identificar os problemas e oportunidades existentes no mercado, com isso construir uma solução para apresentar que necessariamente terá que ter um cliente e identificar esse perfil de cliente. Após esta fase, é importante que, para implementar isto tudo, para concretizar esta solução, é importante, fundamental, identificar os recursos humanos, materiais e logísticos e, concretamente, os recursos financeiros, a própria angariação de capital e de investimento. O que nós procuramos em programas de curta duração, como este que estamos a fazer com a Federação Académica do Porto, é a fase da proposta de valor. Depois a ferramenta do business plan, isso é outro passo. Isso a ferramenta é fácil, é ir à internet, é comprar um bom livro e conseguimos construir o business plan. A própria geração da ideia, a própria proposta de valor é que é diferenciadora em todo este processo. A partir daqui, há que saber constituir a empresa conforme manda a lei. Isabel Gião de Andrade aplicou o direito aos negócios e deixou vários conselhos. É muito fácil constituir uma empresa, em termos formais. Aliás, nós tivemos o programa Simplex e, de facto, tudo está muito facilitado em termos de burocracias, em termos de procedimentos. Não é difícil, não é muito caro e não demora muito tempo. A mensagem que eu tentei passar foi que, de facto, há muitas possibilidades, em termos jurídicos, de se constituir uma sociedade, que antes de chegar à fase de constituir uma sociedade, existe a empresa, não é? E o conceito de empresário e de empreendedorismo, e isso sim é que é o importante e tem que ser retido por eles. A questão formal de se aquela empresa depois vai ser uma sociedade de sucesso, isso só com tentativas, com muita boa sorte, muito trabalho, e eu acho que todos eles que estão dentro da sala têm tudo isso. O importante mesmo é que o projeto esteja devidamente blindado com uma boa ideia. Reunidos os elementos de uma equipa motivada, é a altura de pedir o financiamento. Como convencer alguém que a sua ideia de negócio vai sobreviver até ter lucro? Nesta altura é muito mais difícil obter fundos novos para investir no setor. Mas continua a haver, e no mercado português recentemente foram criados e disponibilizados uma série de meios, quer privados, quer públicos, portanto em sindicação, se assim se pode dizer, com participação pública, e esse dinheiro está a ficar disponível durante este ano e ficará certamente disponível nos próximos meses. E estamos a falar com algum volume para aquilo que é tipicamente, ou que são tipicamente as necessidades do jovem empreendedor. Estamos a falar de fundos que são criados entre 5 milhões, 20 milhões e, portanto, cada um dos operadores que está no mercado português, nesta altura, tem alguma disponibilidade para investir em projetos.
Neste momento há um bolo de 250 milhões de euros aprovado no âmbito do programa Compete para distribuir pelas ideias com mais potencial. Tem várias linhas de crédito, nomeadamente microcrédito, protocolado com o Banco BPI, Early Stage, protocolado com o BES, com o Millennium BCP, com o Santander Tota, fundos municipais que foram constituídos um pouco por todo o país. E tem também capital de risco, com 3 mais 6 fundos que estão apoiados pelo Compete e depois alguns outros privados, já fora do âmbito do Finicia, e creio que há aqui um panorama interessante de financiamento. Depois existem, com certeza, alguns sistemas de incentivo que não estão vedados a quem está numa fase de início de vida da empresa e que se complementam um bocadinho a oferta. Em princípio, o dinheiro não será problema se realmente o empreendedor tiver comportamentos e uma atitude diferente e se realmente a proposta de valor for vencedora e for uma proposta de valor consistente para o mercado em questão. Não podemos comparar determinadas ideias em que o mercado é muito mais pequeno em zonas do interior com determinadas ideias em que os mercados que não são do interior e as grandes cidades já estão completamente saturadas. Portanto, a proposta de valor, a oportunidade de mercado é identificada e é investido, sim, tendo em conta a zona em que será dinamizado. Nenhum produto funciona se não estiver preparado para as condições do mercado em que quer entrar. O certo é que esse exercício já não é tão fácil de fazer, porque o mercado está diferente, a concorrência é maior e, além disso, os tempos são de incerteza. Mas o economista Jaime Quezado traz-nos 4 conselhos-chave para conseguir navegar em segurança neste mundo globalizado. O primeiro tem a ver com a questão da intermediação. Hoje, quem não tiver intermediários que tenham um conhecimento muito profundo daquilo que é o produto e daquilo que são as redes dos produtos, dificilmente poderá ter sucesso. O outro conceito tem a ver com a questão do novo poder dos clientes. Os clientes hoje têm um novo poder sobre o mercado. Eles têm acesso à informação, são exigentes naquilo que querem e é preciso também saber ler este domínio de exigência. Falei depois na questão das redes. Eu acho que o mercado hoje é sobretudo uma rede. Nós falamos hoje muito no mundo das redes, na gestão em rede, e o mercado é o melhor exemplo disso. Hoje o mercado é uma rede aberta, onde os seus atores estão em permanente contacto uns com os outros, tem que ter informação permanente e tem que ter, sobretudo, uma lógica de competição, colaborar em competição. As empresas têm que perceber que precisam estar em competição umas com as outras, porque isso faz parte das regras do mercado, mas têm que ter também uma atitude de partilha. Falei depois, finalmente, da questão do mercado potencial. Hoje as empresas, mais do que com o seu mercado atual, têm que se preocupar com o seu mercado potencial. E aquilo que vai definir no futuro a diferença entre as boas empresas e as más empresas, entre as empresas pequenas e as grandes empresas, é que as empresas que conseguem antecipar novos mercados, novas tendências de mercado, são as empresas que vão subsistir. Criar os produtos que os consumidores ainda não sabem que precisam foi algo que o próprio Steve Jobs soube fazer com particular mestria. Nesse aspecto, a empresa de Cupertino pode ser uma referência para os novos empreendedores. Ele teve uma inquietação muito grande ao longo da sua vida, que foi a de fazer da Apple um player muito importante ao nível desta questão do mercado potencial. Aquilo que a Apple fez, nomeadamente no ciclo dos Is, o iPod, o iPhone e o iPad, foi claramente uma construção permanente de mercado potencial, muito assente na inovação aberta, na procura de novos clientes e mercado. Há ainda outro aspecto que não podemos negligenciar, a presença online de uma empresa. Ainda para mais numa altura em que são muitas as empresas que se fazem ou nascem na internet. E aí o marketing digital assume uma importância crítica que nenhum novo empresário pode esquecer. Quem o diz é o professor José Oliveira Magalhães, do Instituto Politécnico do Porto. Vamos ouvi-lo. O marketing digital está neste momento com grande força em todas as empresas. Existem estatísticas que apontam nesse sentido. Cada vez mais os investimentos, nomeadamente na área da publicidade, passam pelo online e pelo marketing digital e por isso para um empreendedor e essencialmente uma pessoa que neste momento não tem grandes meios financeiros para começar um negócio, se calhar é uma boa aposta começar exatamente por um plano de marketing digital, utilizando nomeadamente ferramentas que são gratuitas e que lhe podem mostrar, digamos, a sua empresa no mercado em que ele se quer inserir. A internet está cheia de aplicações e ferramentas para criar as infraestruturas da presença de uma empresa na web e até as redes sociais podem ser um excelente trampolim para gerar algum buzz, ou seja, visibilidade no mercado. Tudo isto é estratégico e importante, mas desde que seja bem feito. Os erros crassos são os habituais, nomeadamente é fazer, digamos, por exemplo, um site com muito amadorismo,
Existe um bocado a ideia de que qualquer pessoa consegue fazer um site e às vezes pede-se ao primo, ao amigo, ao tio, e isso acaba mal, porque uma empresa, por muito pequena que seja, ainda estando a dar os primeiros passos, ela pode estar na internet como sendo uma grande empresa. E por vezes vê-se grandes empresas que aparecem na internet como se fossem pequeníssimas empresas, mal representadas, com um desenho, por exemplo, a nível dos sites, muito fraco, e isso prejudica imediatamente a imagem da empresa e, nomeadamente, as marcas que lhe estão associadas. Marcas ou serviços, depende do tipo da empresa de que estamos a falar. Como vê, um plano de marketing digital pode marcar a diferença entre morrer na praia ou um mergulho de sucesso no mercado. Acredite que mesmo no mundo das empresas não há uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão. Neste caso, digital. Ora, com esta dica fechamos a nossa lista de conselhos para criar uma nova empresa. Desde a análise de mercado, passando até pela busca de financiamento, agora sabe o essencial. O que falta é pôr mãos à obra, evitar erros de principiante e, sobretudo, fazer tudo por tudo para que esse sonho se torne realidade. E agora vamos conhecer dois futuros empreendedores. A Vânia quer abrir um infantário low cost, o José é mais tecnológico e pretende vender ecrãs para camisolas, e estes ecrãs ligados a um telemóvel ajudam os surdos a comunicar. Entre a imaginação e a realidade, vejamos o que aprenderam nestas jornadas. Olá, eu sou a Vânia Escudeiro, tenho 26 anos, estou no segundo ano do curso de Contabilidade e Administração do SCAP. Eu sou o José Oliveira, tenho 22 anos e estudo Gestão na Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Estou aqui porque vim à procura de uma nova visão sobre empreendedorismo, uma nova visão sobre como ter uma atitude mais positiva em relação à crise que existe atualmente. E aqui encontrei inspiração, encontrei pessoas interessantes, encontrei network que, quem sabe, vai poder levar-me a criar novas ideias e se calhar um dia estarei a falar aqui não como um participante de uma jornada de empreendedorismo, mas como um empreendedor bem-sucedido que falhou muitas vezes, se calhar, mas que conseguiu que uma ideia pelo menos tivesse sucesso. O certo é que, além de tudo o que se aprende em 3 dias, há ainda o desafio teórico de constituir uma empresa nas jornadas. Vejamos então que tipo de negócio querem estes dois concorrentes empreender. Passa por aproveitar uma tecnologia que já existe, que é uma tecnologia que permite introduzir frases em t-shirts através de LEDs. É muito usada por jovens, mesmo quando saem para a discoteca e quando vão se divertir com os amigos. Uma coisa engraçada, mas que se for bem desenvolvida, pode ser muito dinâmica. Mas se esta ideia divertida e engraçada pudesse mudar a vida de pessoas com deficiência auditiva e da fala, de surdos mudos, se pudesse mudar a vida dessas pessoas, se lhes pudesse dar uma nova ferramenta de comunicação, se essas pessoas pudessem, com esta tecnologia, dizer o que pensam, dizer o que sentem. E isso, na nossa ideia, neste momento, poderia mudar a vida dessas pessoas. O negócio em si seria um infantário. Apesar das dificuldades, com a baixa da taxa de natalidade e isso tudo, muitos pais têm dificuldades em colocar as suas crianças em creches, em infantários. Proporíamos um mesmo serviço, com a mesma qualidade, a um preço muito mais justo. Desafiamos esta dupla a colocar os pés no chão e a olhar seriamente para o futuro. Será que um dia poderemos matricular um filho num infantário low cost? Ou os surdos poderão mesmo comunicar com uma t-shirt eletrónica? Aprendi a ter vontade, não desistir por mais erros que uma pessoa possa fazer, por mais desilusões que tenhamos. Toda a gente erra, o importante não é cair, é saber levantar-se. Essa ideia tem cerca de 5 ou 6 horas, por isso, neste momento, não sabemos. Não sabemos quanto custa a tecnologia, não sabemos como produzir essa tecnologia, não sabemos quantos surdos mudos há no mundo, ainda não fizemos pesquisa, não tivemos tempo para isso, não temos dados, não podemos saber se isto tem pernas para andar a sério ou se é só para um concurso. Mas somos jovens, somos empreendedores, temos ambição, e estamos dispostos a arriscar. Se houver margem para isso, por que não? Alguns empresários partilharam histórias de vida com os mais jovens. Desde a origem das ideias até o lançamento do negócio, foi num destes momentos inspiradores que Miguel Neiva contou a história da Colored.
Não é novidade para os espectadores do Radar de Negócios, mas para muitos dos participantes nas jornadas foi a primeira vez que ouviram falar desta empresa. Miguel Neiva partilhou o percurso daquela que já foi considerada uma das 40 inovações capazes de mudar o mundo. Um código gráfico monocromático que ajuda daltónicos a distinguir as cores que os rodeiam. Eu consigo juntar, não só pela dificuldade de se dizer e de escrever a palavra empreendedorismo e a palavra design, eu acho que na sua essência elas estão extremamente relacionadas, porque há um elo comum de ligação, que eu não consigo dissociar de toda esta cruzada, não só ao nível deste projeto, mas também ao nível da minha profissão e da minha atividade, que é a paixão. Eu acho que só é possível ser empreendedor se tivermos paixão por aquilo que estamos a fazer, como no design a mesma coisa. Esse será um pré-requisito fundamental, mas depois de anos a apresentar a Colored, há cuidados que se aprendem com a experiência e que é importante reter. Este projeto tem a hipótese de ser melhorado diariamente, mas eu não quero que ele tenha que ser corrigido, ou seja, antecipar sempre a questão do erro. Nós não precisamos estar sempre a olhar lá para o fundo, onde temos o nosso objetivo, porque esse temos-lo sempre presente na cabeça. E se em vez de estarmos a olhar sempre lá para o fundo, se formos olhando para o caminho que estamos a traçar, de um modo sustentado e de um modo organizado e com uma metodologia bastante rigorosa, mais dificilmente nós vamos ter que voltar atrás e de recuperar erros que demos. Espera-se que no regresso a casa cada um destes participantes leve a bagagem mais pesada, carregada de boas ideias e com a mente aberta para acreditar que se pode passar do sonho à realidade do mercado. E este é o momento de recordar o homem que deu nome às jornadas que serviram de tema a este radar. Diogo Vasconcelos teve uma vida de empreendedor e foi, ele mesmo, o radar de vários negócios. Na vida, como nos negócios, a paixão era o combustível para qualquer projeto. E foram muitos aqueles a que esteve ligado. Defensor da inovação e promotor das tecnologias, Diogo Vasconcelos licenciou-se em Direito pela Universidade Católica Portuguesa. Politicamente empenhado, foi mandatário digital da campanha de Cavaco Silva nas presidenciais e consultor da Presidência da República para assuntos da sociedade do conhecimento. Depois de ter sido vice-presidente do PSD, chegou a ser eleito deputado à Assembleia da República pelo Círculo do Porto. Foi ainda um mentor da Biblioteca do Conhecimento Online, que se tornou numa ferramenta de investigação académica para alunos e professores universitários. Ainda ontem, por exemplo, estava aqui a falar com conhecido escritório de advogados de Lisboa que abriu um escritório no Porto e que estava surpreendido pelo número de novas empresas tecnológicas que têm sido criadas neste eixo que vai desde Aveiro a Braga. Elas não estão ainda no radar, estarão um dia, mas estão a surgir muitas delas e este acho que é uma boa forma das pessoas que as criaram aprenderem umas com as outras, entrarem em contacto com potenciais investidores nacionais e internacionais e com parceiros, nomeadamente grandes empresas que têm programas de colaboração ou até de participação acionista em jovens empresas inovadoras. A morte prematura apanhou o país e os amigos de surpresa. O Presidente da República, por exemplo, fez questão de o recordar como um homem genial, pioneiro, visionário com uma capacidade criativa notável na linha avançada da sociedade do conhecimento e das tecnologias de informação. Uma opinião partilhada por quem o conhecia. Diogo deixou uma história e uma história de vida e uma história de tentativas e de sucessos, e quando digo sucessos não é sucesso em termos de negócio, é sucesso em termos de todos os projetos que o Diogo se propunha a realizar, e uns são mais conhecidos do que outros, tinham sempre uma cota parte de sucesso, mesmo que o objetivo que ele quisesse atingir não o fosse. E tinham-no porque ele conseguia comunicar com as pessoas, conseguia transmitir a ideia de empreendedorismo, resiliência, porque é preciso tê-la, e não desistir. Esteve na criação de várias organizações e na continuidade delas, desde a Federação Académica do Porto, desde a Associação Nacional de Jovens Empresários, desde outras organizações de Business Angel, portanto ele tentou fazer a mudança. Se há pouco eu dizia o futuro é de quem o faz, e essa é a imagem de marca do Audax, o futuro é de quem o faz. O futuro que o Diogo Vasconcelos construiu foi dele, é muito próprio e foi muito próprio dele e conseguiu com que acontecesse e criou valor. Diogo Vasconcelos era uma pessoa realmente com um espírito empreendedor, era acima de tudo com qualidades fora do vulgar, nomeadamente em termos de inovação, de arrojo, de vontade de construir um futuro diferente daquele que nós temos hoje. Apesar do Diogo ter sido e foi um grande empreendedor,
apesar de Diogo ter sido uma pessoa de rede, ele nunca deixou de se preocupar com aquilo que é a responsabilidade cívica. E, portanto, ele teve ao longo da sua vida, quer pessoal, quer profissional, uma responsabilidade muito grande enquanto pessoa com responsabilidades cívicas. Portanto, sempre se preocupou muito com aquilo que foi a sua responsabilidade social. Parece-me que um exemplo muito forte disso foi a sua experiência como Presidente da Federação Académica do Porto. Ele foi, de facto, um grande agente associativo, teve uma grande responsabilidade em termos de gestão daquilo que foi as expectativas das associações de estudantes, tudo o resto, e desde essa altura procurou incutir em toda essa camada e ecossistema em que ele geriu uma responsabilidade social grande. Portanto, acho que essa é claramente uma marca que o Diogo tinha e que serve de referência não só para estas jornadas, mas para todo este trabalho que está a ser feito ao nível do empreendedorismo. E é como homenagem ao legado de um empreendedor que termina este radar de negócios. Hoje estivemos nas primeiras jornadas do empreendedorismo Diogo Vasconcelos, onde 80 estudantes aprenderam os fundamentos para serem empreendedores e regressarem a casa com ideias novas na bagagem que um dia poderão tornar-se realidade. Agora já sabe o essencial do manual de sobrevivência do empreendedor. Se seguir com atenção os conselhos que deixamos, é bem provável que muito em breve o próximo a ser detectado pelo radar seja mesmo você.